O nobre senador Cristóvão Buarque, ao falar em rumos do Brasil, me veio à mente, nobre senador, em 93, nós éramos secretário do Planejamento do Estado do Piauí e, juntamente com o professor Raimundo Nonato Monteiro de Santana, naquela época, há 24 anos, idealizávamos e realizamos um evento que tinha um nome: Rumos do Piauí, Rumos do Brasil e Rumos do Mundo. E Vossa Excelência, meu nobre senador Cristóvão Buarque, compareceu a esse evento. À época, Vossa Excelência era o magnífico reitor da UNB e tínhamos em Vossa Excelência, como temos hoje, a convicção da inteligência, da concepção que Vossa Excelência tem de Brasil e, sobretudo, do mundo. E, à época, também estávamos na busca de reduzir o desequilíbrio entre o estado do Piauí e os demais estados do Nordeste e o Nordeste perante as demais regiões do Brasil. E lembro-me que Vossa Excelência, naquela oportunidade, deu uma grande contribuição para aquele evento. E hoje Vossa Excelência trata para onde é que nós estamos indo. Lembro-me, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de que quando aqui chegava para exercer um mandato de 8 anos como senador em 2015, encontrei-me com o senador Cristóvão Buarque, 2015, e ele perguntava, e nós perguntávamos um ao outro, para onde o Brasil está indo. Ainda hoje, meu nobre senador Cristóvão Buarque, nós nos perguntamos, e a nós perguntam o povo brasileiro, quer dizer, para onde nós estamos indo? A crise atual, todos nós sabemos. Como sair dela é o engajamento que todos nós estamos na busca dessa saída, que nós não temos, nós parlamentares, nem o executivo, mas temos que ter a humildade de ouvir a sociedade, de ouvir os segmentos sociais que vivem esse sofrimento de muitos segmentos que hoje a crise abate. Mas, senhor presidente, eu queria só aproveitar a oportunidade, eu estou aqui com o Jornal do Estado do Piauí, me parece, aliás, de quinta-feira, em que, mais uma vez, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em manchete, esse jornal diz o seguinte: no Piauí, reservatórios de água têm volume abaixo de 10%. Ou seja, os reservatórios construídos ao longo do tempo não foram suficientes para armazenar água e assegurar à população aquilo que é mais importante na vida, que é a água. Nós dependemos dela. E este problema, senhor presidente, o nobre senador Armando Monteiro sempre tem trazido essa questão da segurança hídrica a este parlamento, não só ele, como grande representante de Pernambuco, mas muitos outros senadores do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, enfim, da região semiárida do Nordeste, como também os nossos antepassados. Há mais de 50 anos que nós falamos na inclemência da seca, das irregularidades pluviométricas, e o carro-pipa
como eu tive a oportunidade de ver recentemente no estado do Piauí e em todo o Nordeste, a nos desafiar. Eu participei, senhor presidente, quinta-feira próxima passada, de um evento em São Raimundo Nonato, que é a síntese do semiárido piauiense, promovido pelo Exército, em que se discutia naquela oportunidade 2 temas: defesa nacional e, de outra parte, desenvolvimento sustentável do semiárido brasileiro. E foi naquela oportunidade em que o tenente-coronel Nixon Frota, comandante do 25BC, fez uma brilhante exposição sobre a Operação Carro-Pipa do semiárido do Piauí, operação essa que abrange um universo de 70 cidades, 70 municípios, atendendo a uma população de 220 mil habitantes, com um gasto mensal superior a 6 milhões de reais, o que representa o que o Brasil, o Estado brasileiro, vem gastando ao longo dos últimos 6 anos, em torno de 100 milhões de reais no estado do Piauí e no Nordeste. Uma quantia em torno também de 850 a 900 milhões de reais. Isso só numa operação emergencial, levando água a quem precisa dela para sobreviver. Mas, senhor presidente, o que nos chama a atenção é que, ao longo de mais de 50 anos, nós ainda não fomos devidamente inteligentes, competentes, me refiro nós, setor público, e, sobretudo, os organismos regionais, mas o próprio governo central, competente para realizar obras de infraestrutura no sentido de dotar aquela região de instrumentos de convivência com a seca. É lamentável, e eu digo isso com muita convicção, porque eu cheguei ao estado do Piauí, meu presidente, há 51 anos. E a primeira imagem que eu tenho do Piauí ao adentrar, vindo inclusive pelo estado de Vossa Excelência, eu vim da Recife, da sede da Sudene, por terra atravessamos a Paraíba, o Ceará e chegamos ao Piauí. E a imagem que temos é de um carro-pipa, exatamente na fronteira do estado do Piauí com o estado de Vossa Excelência, Araripina, o município lá do estado de Pernambuco. Víamos um carro-pipa. E este carro-pipa, depois de meio século, ainda é presente, está presente nos programas assistenciais do governo. Eu vejo isso com grande tristeza, lamentando profundamente a falta de visão que nós tivemos. Eu, como técnico da própria Sudene, eu vi nascer a Sudene e vi, digamos, a Sudene agonizar. Como agoniza hoje um órgão secular como é o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Então, veja que aqui eu tenho, senhor presidente, só para ser mais rápido, a situação de alguns reservatórios do estado do Piauí. O que mais me chama a atenção é o açude feito há 80 anos pelo DENOX, o açude Cajazeiras, que fica no município de Pio Nono, que limita-se com Inhamuns, do Ceará, em que um açude de 24 milhões e 700 mil metros cúbicos de água, pela primeira vez ao longo desses 80 anos, ele secou há 3 anos. Não existe volume morto, não existe nada de água naquele reservatório. E é um reservatório de 24 milhões e 700 mil metros cúbicos. De outra parte, um outro a 35 quilômetros, no município de Fronteiras do Piauí, que também limita-se com as regiões secas do Ceará e também parte de Pernambuco, o município de Fronteiras
Tem um reservatório também construído pelo Denox, também há mais de 70 anos, com a capacidade de 51 milhões e 800 mil metros cúbicos, tinha, aliás, 1,5% de água. Não existe mais nem volume morto. O açude Piaus, de 104 milhões de metros cúbicos de água, não tem 4%. E aí vai os açude Petrônio Portela, com quase 200 milhões de metros cúbicos de água, o açude Joana, que abastece o município, a cidade de Pedro II, também, esse não tem água mais. O açude Estreito, com 23 milhões e 900 mil metros cúbicos, que deveria estar abastecendo 8 cidades através de uma adutora que está parada há vários anos. Aliás, as adutoras em construção no Piauí estão todas paradas. E há projetos de outras. Então, são coisas dessa natureza, senhor presidente, que nós lamentamos. E aqui o nosso professor Cristóvão Buarque foi muito feliz ao fazer as colocações que, no meu entendimento, nós precisamos de um projeto de nação. Eu também li o artigo de ontem do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um chamamento à inteligência desse país, no sentido de buscarmos alternativas para que sejamos aquilo que temos todas as condições de sermos, e somos uma grande nação. Somos um país que tem todos os recursos naturais que muitos países não têm. Um povo de mais de 200, nós temos uma população, como Vossa Excelência sabe, o senhor e a senhora senadora, de mais de 208 milhões de brasileiros. Mas temos desafios que dependem de nós, do meu entendimento. O nosso problema maior é o problema político. Veja a reforma que saiu agora do apagar das luzes, que sintetizou em um fundo público. Como disse Vossa Excelência, aqui todos nós tínhamos que realmente ter como financiar a campanha, mas a sociedade nos criticou, porque enquanto falta dinheiro para a educação, para a saúde, nós constituímos o fundo, por sinal, Vossa Excelência foi muito feliz no projeto alternativo, do substitutivo que Vossa Excelência fez, em que buscou tirar dinheiro, quer dizer, compensando aqueles recursos gastos com a propaganda partidária e também de nossas emendas. Talvez tenha sido melhor do que o que era, porque se estava a previsão, era de um fundão de mais de 3 bilhões e meio e ficou em torno de 1 bilhão e 700. Mas eu creio, senhor presidente, que tudo isso são questões que nós temos que debater aqui. E sei que o nosso senador Cristóvão Buarque tem sido uma constante os pronunciamentos dele, e sobressaindo aí a questão que ele sempre insiste e persiste, que a nossa saída está na educação. Mas eu queria, senhor presidente, só dizer, por último, que nesse evento de São Raimundo Nonato, em que se discutiu a questão, sobretudo, do desenvolvimento sustentável no semiárido, teve uma participação de algumas autoridades, secretários do Estado do Piauí. Eu gostaria aqui de nominar o nome do secretário de Segurança, o senhor Fábio Abreu, o secretário de Mineração, o senhor deputado Luiz Coelho. Também tivemos a participação do secretário de Defesa, do subsecretário de Defesa Civil, o Vitorino Tavares, do professor Dalton Macambira, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, além da participação do general de divisão Eufrásio, que é aqui da Diretoria
de Logística do Exército e do tenente-coronel, comandante do 25 Batalhão de Caçadores, 25BC, que foi um dos organizadores daquele evento. Por isso, senhor presidente, que eu queria, ao fazer esses registros, iria convidar a Vossa Excelência que, à luz do que disse o nosso nobre senador Cristóvão Buarque, pernambucano, que tem uma história política aqui em Brasília, no Distrito Federal, e Vossa Excelência, que eu sempre repito que o conheci como presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, como um dos mais eficientes conselheiros que a Sudene já teve. Tínhamos naquele colegiado governadores, representantes de vários ministérios, mas tínhamos também representantes da iniciativa privada. E Vossa Excelência tinha assento naquela casa ainda com seus 30, não sei se 35 anos, mas muito jovem, que impressionava a todos pelas colocações e pelo conhecimento que Vossa Excelência tinha e tem ainda do Nordeste do Brasil. Por último, em falando de Sudene, um órgão de desenvolvimento regional, senhor presidente, eu creio que o Brasil é um continente. O Brasil tem suas regiões com características muito próprias. Temos o trópico úmido, que fica na Ileia Amazônica, onde já teve a Sudan, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, o Banco da Amazônia, o BASA S.A., e outros organismos que atuam naquela região. Temos, de outra parte, o trópico semiárido, que é a nossa região, com características climáticas, de solo, de vegetação, de fauna, enfim, a própria economia muito diferente do trópico úmido, ou seja, da Amazônia, onde nós temos a Sudene, que já tem um papel muito grande, um papel fundamental no desenvolvimento da região, o DENOX, um órgão secular, Banco do Nordeste, que ainda continua com uma atuação muito brilhante, muito eficiente na nossa região. Temos aqui, onde nos encontramos, os cerrados do Brasil, com suas características próprias, hoje incorporado ao processo de desenvolvimento, sobretudo através de grãos, da pecuária. Ou seja, eu quero com isso, senhor presidente, dizer da dimensão continental e das características diferentes das regiões. Logo em seguida, o Pantanal. Ou seja, eu quero com isso dizer e fazer um apelo ao nobre senador Armando Monteiro, que temos que voltar a discutir o regionalismo. Somos, sim, um país único, quer dizer, que há o predomínio do planejamento global, nacional, mas nós temos que retomar o planejamento e o desenvolvimento regional. Temos as nossas características próprias. Temos que recuperar a eficiência do DENOX, da Sudene. Temos a própria Codevasp, senhor presidente, que tem um trabalho fantástico e, sobretudo, no estado de Vossa Excelência, o estado de Pernambuco. A Codevasp hoje está com problemas de orçamento, mas eu vejo o pior, senhor presidente. Eu sei que era uma companhia de desenvolvimento do Vale do São Francisco, depois, por iniciativa do nosso ex-governador e ex-senador nesta casa, o Freitas Neto, estendeu a bacia do Parnaíba e agora está indo para várias outras regiões e estados. Creio que é chegado o momento de nós retomarmos essa discussão voltada para o planejamento, que, no meu entendimento, hoje a improvisação predomina, sobrepõe ao planejamento que deveríamos estar exercitando, porque não há saída, não podemos ter política de desenvolvimento nacional, regional, sem um planejamento.
o que é que nós queremos para daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. Então, creio que eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência, no sentido de que nós, da bancada do Nordeste, até mesmo bancada do Norte, do Centro-Oeste e outras regiões, tomemos esse discurso de discutirmos ou rediscutirmos a questão do planejamento global e o planejamento regional. Então, era essas, senhor presidente, as palavras que nós queríamos proferir na tarde ou na noite de hoje. Tarde de hoje, diga. Meu caro senador Eumano, eu quero me congratular com o prezado e eminente senador e registrar aqui que Vossa Excelência, como sempre, tem uma capacidade de entender os desafios da região e Vossa Excelência sublinhou aqui com muita propriedade a sua preocupação com a questão dos recursos hídricos, o desafio, sobretudo, do semiárido, aonde os nossos estados estão inseridos, ou parte expressiva do território dos nossos estados, é exatamente poder criar uma infraestrutura hídrica capaz, minimamente, de nos fazer conviver com esse fenômeno, que é um fenômeno cíclico, é um fenômeno recorrente e que há séculos nos desafia, não é verdade? Lembro daquela passagem histórica quando o então imperador Pedro II, não é? Quando impressionado com a cena que assistia da seca, de uma seca muito severa que se abateu sobre a região ao tempo da visita dele, ele expressava de forma assim até comovida a sua posição, no sentido de dizer que venderia as últimas joias da coroa para que pudesse dar resposta àquele sofrimento da população do Nordeste, que era, à época, tão fortemente atingida. Então, quero me congratular com Vossa Excelência, que conhece muito bem toda essa questão, e dizer que eu compartilho da sua visão de que nós estamos precisando valorizar o planejamento e retomar a discussão de uma política nacional de desenvolvimento regional, ainda que em novas bases conceituais. Mas o fato é que não podemos ficar hoje como estamos, né, numa espécie de um vácuo sem propostas, né, recriando instrumentos, mas sem saber exatamente qual é a política. Então, nós precisamos ajustar os instrumentos à definição da política e tentar compatibilizá-los. Mas, então, eu me congratulo muito com Vossa Excelência e quero dizer que sou sempre aqui nessa casa alguém que valoriza muito a sua posição, sempre serena, sempre equilibrada no debate e sempre construtiva. Pois não. Só 2 minutos. Deixa eu dar aqui. Não sei só 2 minutos, só 2 minutos. Estou dando 5 a Vossa Excelência. Não, só 2 minutos. É que, a despeito dessas questões relacionadas a recursos hídricos, a segurança hídrica para a população, nós devemos fazer agora uma ideia concebida pela CPRM, Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, hoje Serviço Geológico do Brasil, é um projeto que visa captar água de um aquífero do Vale do Gurgué, no Piauí, o aquífero Cabeça, e é um aquífero fantástico em termos de água, dizemos que é um rio subterrâneo. Então, nós vamos fazer agora, através da CODEVAS, Ministério da Integração Nacional, com apoio do ministro Helder Barbalho e do próprio presidente Michel Temer, o estudo de viabilidade dessa adutora, viabilidade do ponto de vista técnico, econômico e ambiental. Se é possível, nós levarmos. Aliás, existe já 38 poços tubulares no Vale do Gurgué, nessa região entre a cidade de Eliseu Martins e Cristino Castro, poços perfurados na década de 60, poços com 30 centímetros de diâmetro, 40 centímetros, 50, até 70 centímetros de diâmetro, com uma vazão de 20 mil metros cúbicos por hora. E, coincidentemente, fizemos, há 20 e tantos anos, um estudo através da Aquaté,
que é uma empresa estatal italiana, sobre os recursos hídricos subterrâneos do Vale do Gurgueia, quando se estudou exatamente a recarga desses manancial subterrâneo. Viu, presidente? A recarga foi estudada por essa instituição italiana, que é a Aquater, os estudos dos recursos hídricos subterrâneos desse vale, onde se assegura hoje que nós podemos fazer essa adutora e aí ter certeza do abastecimento de água de 51 cidades do semiárido durante 300 anos. Ou seja, a recarga, claro que essas águas foram sendo acumuladas ao longo de milhões de anos, mas o estudo a que chegou a Aquater, essa empresa, através de um estudo de cooperação Brasil-Itália, Brasil através da Agência Brasileira de Cooperação aqui do Itamaraty e o Ministério das Relações Exteriores da Itália, então se fez esse estudo. O Brasil, nem o Piauí gastou nada, foi tudo de uma cooperação técnica que chegou a essa conclusão. Então nós vamos iniciar, através da Codevasf, Ministério da Integração, esse estudo de viabilidade. E, em sendo possível, nós vamos trabalhar para que a água desse rio subterrâneo, que eu chamo do aquífero Cabeça, chegue a 51 cidades do semiárido do Piauí, que, no nosso entendimento, no entendimento de técnicos de várias instituições, seria uma solução definitiva, digamos, por 300 anos, que abasteceria essas 51 cidades do interior, aliás, do semiárido do Piauí, com a segurança de que não teríamos problemas mais de variações climáticas, de seca, porque a água viria desse aquífero, desse lençol subterrâneo do Vale do Gurgueia. Apenas queria aproveitar a oportunidade e fazer essa referência, esse registro aqui para conhecimento das senhoras e dos senhores senadores, e, enfim, de toda a população do nosso Estado. Era esse, senhor presidente, e agradeço a gentileza de Vossa Excelência.